Toda sexta-noite pode me procurar na casa. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Sacomate. E a primeira mesa de hoje é uma repetição da mesa do ano passado, que fez bastante sucesso, que foi a profissão professor. E para compor a mesa nessa noite, eu vou convidar a professora Marília Franceschinelli. Ela é formada aqui pelo IMEC, em Matemática Aplicada. E licenciatura? Sim. Ela foi mestre pelo Profimate e atualmente faz doutorado pelo Programa Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, que é o PECIM, aqui da Unicamp também. Ela é professora do IFSC, no campus de Hortolândia. E palmas para a Marília, por favor. Estou um pouco com a mobilidade reduzida. O segundo convidado é o professor Rafael Pelizar. Ele é graduado em licenciatura e bacharelado em matemática pelo IME-USP, coordenador pedagógico e professor de matemática, e foi cofundador do cursinho popular Professor Chico Poço, que onde eu estudei é uma grande inspiração para mim, por isso talvez eu faça matemática hoje. E é isso, aplausos. E, por fim, o professor Vinícius Inácio. Ele é graduado aqui pelo IMEC, em licenciatura em matemática, foi mestre pelo Profimate e atualmente é professor da Prefeitura de São Paulo. Ai, desculpa, eu falo depois. Tudo bem, eles vão se apresentar melhor. Só ligar em cima. Já tá acabando. Bom, tá funcionando? Estão ouvindo? Sim. Boa noite, então, pessoal. Deixa eu me apresentar de novo. Tá ligado? Pode puxar a base, acho que... Na verdade, eu vou tirar. Pode ser. Eu sou a Marília, sou professora de matemática no Instituto Federal, aqui em Hortolândia. Fiz graduação aqui na Unicamp, matemática aplicada e licenciatura. Fiz o mestrado aqui na Unicamp, fiz Profimate. E agora eu estou fazendo doutorado no PECIM, que é o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Fiquei muito feliz com o convite de participar, para falar um pouquinho da carreira de professor. Eu acho que se eu tivesse tido isso enquanto eu estava estudando, teria sido mais inspirador, talvez motivador para seguir a carreira, né? Então eu espero fazer isso com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória. Então a ideia eu vou contar um pouquinho para vocês como foi minha formação e a minha carreira até chegar aqui sendo docente do Instituto Federal. Quando eu entrei na graduação no cursão, não fiz a licenciatura de cara. A minha ideia, na verdade, não era ser professora. Eu escolhi a matemática aplicada, porque eu queria trabalhar com matemática, só que eu nunca tinha me visto como professora. Gostei muito do curso de matemática aplicada, mas chegando no último ano, eu também não me via trabalhando na área acadêmica com matemática aplicada e nem ir para o mercado de trabalho com isso. E aí, nesse ano, surgiu a oportunidade de eu dar aula de reforço num colégio aqui de Campinas, no Colégio Progresso, não sei se vocês conhecem. E eu falei, não tenho nada a perder, né? Vamos lá ver como que é. E foi ótimo. Eu comecei a me sentir muito realizada com aquela atividade de dar aula, preparar a aula. Não fazia nenhuma disciplina pedagógica ainda na época. E aí me abriu os olhos, assim. Pensei, acho que esse é o caminho. Aí terminei aplicada.
pedi reingresso para a licenciatura e aí comecei a fazer as disciplinas pedagógicas e o que faltava para completar a licenciatura, né? E durante esse tempo, como todo mundo no começo de carreira, todo professor vai dar aula particular, aula de reforço, plantões de dúvida, fazia tudo isso. E além disso também fiz uma iniciação científica aqui no IMEC com a Otília, que é do LEM, trabalhando com projetos interdisciplinares do ensino médio usando a matemática. E isso ajudou com que eu fosse trabalhar também um pouco no projeto M3, Matemática Multimídia, que tinha como coordenador o Samuel e o Leonardo, que vai vir falar aqui depois, né? Então eu trabalhei um pouco nos experimentos do projeto, muito baseado na iniciação científica que eu fiz. Aí me formei na licenciatura, continuei um ano só dando plantões, não tinha arranjado nenhum emprego fixo ainda, como professora regular, tanto no ensino fundamental ou no médio. E daí depois, no ano seguinte, em 2010, faz tempo já, eu consegui uma vaga num colégio particular como professora de ensino médio. E aí começou a minha carreira, vamos dizer assim, como professora da rede privada. Eu fiquei até 2016 unicamente trabalhando em escolas particulares, mas especificamente no ensino médio. Cheguei a trabalhar no ensino fundamental 2, mas foi menos tempo. E durante muito tempo aquela carreira para mim era o que me bastava. Assim, eu adorava, sempre gostei muito do ambiente da escola. E as escolas da rede privada são os privilegiados aqui no nosso país, a gente sabe disso. Então eu estava num ambiente privilegiado e que favorecia o trabalho do professor. Mas também tinha a questão dos objetivos maiores que a gente tem em escolas da rede privada. O objetivo é aprovar os alunos no vestibular, fazer com que eles passem em grandes universidades. E isso fazia com que a cobrança fosse muito grande, né, nos professores, para cumprir os conteúdos curriculares. Mas isso, de alguma forma, me ajudou bastante na experiência docente. Principalmente nos primeiros anos, a gente tem que estudar muito, porque é muito conteúdo, principalmente no ensino médio, né? E a gente tem que saber tudo aquilo. Então, além de dar as aulas, eu passava horas preparando as aulas, né? Preparando as provas, corrigindo, mas tudo isso engrandeceu muito a minha experiência. E pude aprender bastante com isso também. Em 2012, eu entrei aqui no Profimate. Na época, eu ainda trabalhava nas escolas particulares e, para mim, não tinha outra possibilidade de mestrado que não um mestrado profissional. Eu não queria parar a docência. E a gente sabe que um mestrado acadêmico exige muita dedicação. Eu dava aula todos os dias da semana, então era impossível, era inviável na época eu fazer um mestrado acadêmico. E, no meu ponto de vista, o mestrado profissional é uma das melhores opções para o professor que não quer se afastar das aulas e deseja fazer um mestrado, deseja seguir na carreira acadêmica. Porque além de ser possível, do ponto de vista de horas, também é muito legal o trabalho realizado. A minha dissertação, por exemplo, eu pude aplicar com os meus alunos. E geralmente é assim. Os professores que fazem mestrado profissional pensam em projetos que podem ser aplicados para suas aulas, né? O meu trabalho eu consegui unir um pouco da matemática aplicada, que foi a minha primeira graduação. Trabalhei com um problema clássico da otimização, que é o problema isoperimétrico, que seria trabalhado unicamente com conteúdos do ensino médio. Então, daí, depois eu consegui aplicar com os meus alunos e foi muito legal. Então, eu agradeço a existência do mestrado profissional por isso. Se não tivesse, e estava bem no comecinho, acho que eu fui a primeira turma aqui do IMEC, do Profimate, eu não teria feito o mestrado. Então, foi muito bom por isso. Eu resolvi fazer o mestrado, mas por uma questão pessoal.
não ia ajudar na minha carreira, não ia me promover de alguma forma nas escolas que eu trabalhava. Porque não é assim que funciona nas escolas particulares. Foi mais porque eu quis mesmo, foi um desejo pessoal. E aí, continuei por mais um tempo nas escolas particulares e chegou um determinado momento que aquilo já não estava mais me satisfazendo do ponto de vista profissional. Eu estava numa escola, na época, muito renomada, só que eu estava muito presa, não tinha muita liberdade de fazer o que eu quisesse na sala de aula. Quase todas as escolas que eu passei tinham um sistema de ensino apostilado. Passei por sistema de ensino POC, ângulo, etapa. E a última que eu estava não permitia de maneira nenhuma utilizar outro material que não fosse a apostila. Então, para mim, apesar de ser numa zona de conforto, porque eu já estava há muito tempo naquilo, já nem precisava direito preparar a aula, já estava pronto, começou a me desmotivar, porque eu não via muita forma de crescer, tanto financeiramente, naquela escola em particular, quanto profissionalmente. E nessa mesma época surgiu o concurso no Instituto Federal. E aí eu resolvi prestar esse concurso, mesmo sem saber direito o que era o Instituto Federal. E aí eu queria perguntar para vocês sabem o que é o Instituto Federal? Não precisa ter vergonha, pode falar, menos você. Vocês sabem o que é o Instituto Federal? Mais ou menos? Vocês sabem direitinho o que é o Instituto Federal? Então, eu perguntei porque eu também não conhecia, já tinha ouvido falar. E sempre não, mas 90% das vezes que as pessoas me perguntam onde que eu trabalho, eu falo, no Instituto Federal. Mas o que é isso? Ninguém sabe o que é. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho o que é o Instituto Federal e o que eu faço lá, né? O Instituto Federal é uma instituição, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, do estado de São Paulo. É uma instituição de ensino que se destaca bastante pela sua autonomia. Foi fundada em 1909, faz tempo, vocês não conhecem, hein? Só que não tinha esse nome, na época era Escola de Aprendizes e Artífices, e passou para outros nomes também, como Escola Federal Técnica de São Paulo, Centro Federal de Ensino de São Paulo, que era conhecido como Cefet. E aí, em 2008, mudou para Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. E passou a ter uma relevância de universidade, que não tinha antes. E continuou, tanto desde a sua formação quanto agora, se destaca bastante pela qualidade de ensino. Não só o ensino básico, quanto também superior, focando mais nos cursos técnicos. 50% das vagas dos cursos do Instituto Federal são destinados a cursos técnicos. Pode ser curso técnico integrado ao ensino médio, que é quando os alunos recebem a formação regular do ensino médio e também da técnica. Pode ser também cursos concomitantes ao ensino médio, que é quando os alunos fazem o ensino médio regular em uma escola e vão no instituto fazer a complementação para ter um diploma de técnico, e também cursos subsequentes ao ensino médio, aqueles alunos já formados no médio e vão fazer a formação só do técnico. 20% das vagas é para cursos de licenciatura, preferencialmente de ciências e matemática, por conta da defasagem, né, da falta de profissionais nessa área. E aí as outras vagas completa com cursos de tecnologias, especializações, tem alguns campos que tem, mestrados também, e cursos de formação inicial e continuada. Tem uma variedade de cursos em cada campus do Instituto Federal. E a grande missão e grande objetivo dos institutos é a inserção social. Como assim? Levar o conhecimento científico e tecnológico para uma parcela da população que não tem acesso a uma educação de qualidade, ou não teria normalmente. Por isso que a maioria dos campos são construídos em locais em
bairros mais periféricos das cidades. Locais mesmo onde nunca se imaginaria que teria uma escola de qualidade, onde os alunos teriam acesso a cursos de tecnologia, de licenciaturas. Então essa é a ideia, socializar esse conhecimento científico e tecnológico para essa parcela da população. E isso também faz com que cada campus tenha cursos diferentes, porque vai depender da demanda daquela região. Eu trabalho em Hortolândia, por exemplo. Hortolândia é um polo industrial. Então, os cursos que tem no Instituto Federal, que a gente oferece, estão ligados à tecnologia, à indústria. A gente tem cursos técnicos de mecânica, de automação industrial, tem análise de sistema. Então, cada campus vai abrir cursos de acordo com a demanda da região. E, geralmente, tem a participação da população. Eles fazem consultas públicas antes de abrir um curso. Tem que estar totalmente justificado a abertura daquele curso. Então, sabendo mais ou menos disso, eu prestei o concurso em 2015, só que eu prestei no campus de Bragança Paulista, porque lá tinha o curso de licenciatura em matemática. E já que eu estava meio desanimada com a minha posição no momento, eu falei, vai ser uma oportunidade de crescer, de mudar um pouquinho de áreas, né? E aí deu certo, passei, em março de 2016 eu fui chamada e comecei já a atuar no curso superior. Então imagina, né? Fiquei desde a minha formação, 10 anos, vamos dizer, só trabalhando com ensino médio e ensino fundamental. E aí eu já cheguei trabalhando no ensino superior, dando aula de cálculo. Há quanto tempo que eu não estudava cálculo? Então, já que eu estava desconfortável com a minha zona de conforto lá, então veio para acabar com isso de vez. Voltei a estudar cálculo, um monte de outras disciplinas, além de formação de professor. Então, isso foi muito legal para mim e gostei bastante de atuar nessa área de formação de professor. O trabalho docente no Instituto Federal, ele tem 3 pés, vamos dizer assim. A gente pode atuar na docência, no ensino, né? Pode atuar com cursos de extensão e também com pesquisa. O Instituto é baseado nessas 3 linhas, no ensino, na pesquisa e na extensão. Não necessariamente o professor vai fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, porque às vezes não dá tempo. O professor tem uma jornada de 40 horas semanais de trabalho, que tem que ser divididas com isso, mas a gente tem, além das aulas, tem que fornecer atendimento aos alunos, tem as reuniões pedagógicas, reuniões de curso, participação em comissões, e aí outros projetos, como aulas de reforço, orientar a iniciação científica, por exemplo, que alguns professores pegam a pesquisa também para fazer. E às vezes, então, não dá tempo da gente realizar as 3 áreas que são desejadas, né? Mas assim que eu cheguei no Instituto, o primeiro choque que eu tive foi em relação aos alunos. Eu estava a vida inteira trabalhando em escolas da rede privada, a maioria de classe média alta. Então, chegar no Instituto Federal, que tem como objetivo a inserção social, eu tive alunos, a gente recebe alunos, e essa é a ideia mesmo, que tiveram uma história da educação na escola, né, não tão privilegiada. No ensino médio, por exemplo, a gente escuta relatos de alunos que ficaram no ensino fundamental todo sem aula de matemática. No ensino superior, tem alunos que ingressaram agora no ensino superior depois de 20 anos de formado no ensino médio e agora enxergaram uma possibilidade de conseguir o diploma. Então, no curso de licenciatura, por exemplo, que é onde eu estou trabalhando e trabalhava lá em Bragança também, tinha alunos que estavam na licenciatura, só que nunca pensaram em fazer matemática na vida. Talvez nem nunca gostaram de matemática enquanto estavam na escola. E viram uma oportunidade. O meio de ingresso no Instituto é através de processo seletivo, né, tanto no ensino médio quanto no superior, que é pelo SISU. Só que mesmo assim, os alunos que ingressam
são os que não passaram em outros lugares. Geralmente, o Instituto Federal é a última opção dos alunos. Se um aluno passou na Unicamp e um aluno passou no Instituto Federal, o aluno vem para a Unicamp. Geralmente é assim. Então, a gente tem alunos lá que viram uma possibilidade de ter um curso superior, não importa qual seja. Então, com isso, a gente tem que saber lidar com esses alunos, de forma que a gente não deixe ou tente impedir que ele saia do curso, que é um problema bem grande de evasão, mas também que ele se anime e se envolva com aquilo e veja na profissão do professor, por exemplo, como uma carreira a ser seguida, que seja possível para ele. Então, esse foi um grande choque quando eu entrei no Instituto Federal. Realizei alguns trabalhos na extensão, onde a gente oferta cursos de extensão totalmente grátis para a comunidade, de acordo com a demanda. E aí, eu também fiquei só um ano lá em Bragança Paulista. Daí eu fui removida aqui para Hortolândia. Que é uma política do Instituto Federal de fazer com que os professores possam se remover para outros campi, de acordo com a disponibilidade de vagas, é claro. E aí estava abrindo o curso de licenciatura aqui em Hortolândia. E como eu moro aqui em Campinas, falei, bom, vou poder continuar trabalhando na licenciatura, mais próximo da minha casa. Então eu consegui, fui removida e desde o ano passado eu estou aqui em Hortolândia, onde eu voltei a trabalhar no ensino médio e continuo com a licenciatura também. No ensino médio, eu também tive alguns desafios, como eu sempre trabalhei com o sistema apostilado no ensino médio. Então estava tudo pronto, né? Eu tinha que fazer algumas adaptações. Aqui no ensino médio do Instituto Federal, o professor é totalmente autônomo para escolher seus materiais, montar suas aulas, usar a metodologia que preferir. E isso me motivou bastante e fez com que eu conseguisse realizar alguns desejos pedagógicos que eu tinha e estavam lá enrustidos, não conseguia fazer quando eu estava na escola privada. Não consegui realizar pesquisa ainda no Instituto Federal, porque não deu tempo, como eu falei para vocês. Mas uma outra possibilidade de trabalho no Instituto Federal, assim como acontece aqui na universidade, é a parte administrativa ou política. Então, o professor pode ter um cargo administrativo, como coordenação de curso, coordenação de área, ou também até político, na reitoria. Tudo isso, claro, tem que passar por meios legais, que geralmente são eleições internas. E esse ano eu entrei, então, no PECIM, aqui no programa de pós em ensino, ciências e matemática. E mais uma vez eu consegui utilizar uma política do Instituto, que é oferecer afastamento remunerado para os professores fazerem capacitação, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado. Então, semestralmente tem um número de vagas para o professor se candidatar. E aí eu consegui, então, diferente do meu mestrado, que eu fiz totalmente trabalhando, o doutorado eu vou fazer com dedicação exclusiva. E aí, quando terminar, posso voltar para a instituição, devolvendo, né, levando para lá tudo que eu aprendi no doutorado. Meu projeto, só por curiosidade, eu vou trabalhar com o uso e o efeito de vídeos nas aulas de matemática. Vou estudar, então, o que faz com que um vídeo na aula de matemática permita que o aluno aprenda, ou não. Eu espero que eu descubra que permita que aprenda. E meu orientador é daqui do MEC, o Samuel, acho que vocês conhecem, Samuel Rocha. E estou começando agora, e aí vou voltar para o Instituto quando eu terminar, daqui 3 anos e meio. Estou terminando. Só para terminar, que era a última fala mesmo, eu queria dizer para vocês que apesar de eu estar no ensino público, é a minoria privilegiada do ensino público, pensando na educação básica, né? Claro que a gente está numa instituição de ensino, aqui no Unicamp, de ensino superior, que é uma das melhores do mundo, vamos dizer assim, mas se a gente pensar nas instituições de ensino básico do Brasil,
infelizmente, é uma minoria. E o Instituto Federal faz parte dessa minoria. E entrar no Instituto abriu um pouquinho minha mente para o ensino. Eu estava muito fechada nas redes privadas, né? Estava num mundo à parte da realidade brasileira. E entrar lá me fez só ter certeza do que a gente sempre fala e escuta todo mundo falar a respeito da carreira de professor. Se o professor realmente for valorizado, não só em questão do salário, mas também do seu trabalho, né, se sentir parte daquela instituição, o ensino tem qualidade. E no Instituto Federal isso realmente acontece. Eu passei por 2 campos, por enquanto, e nos 2 acontece isso. O professor se sente parte daquela instituição. E em relação à remuneração, a carreira de professor no Instituto Federal é semelhante à de professor de uma universidade federal. Então, ele é bem remunerado. Eu, por exemplo, e acho que ninguém, nem os meus colegas, pensa em sair do Instituto Federal. A gente pensa em ficar lá até se aposentar. Então, é interesse de todo mundo fazer com que aquela instituição dê certo, que o ensino melhore e que seus alunos sejam bons cidadãos, né, e saiam de lá com posições boas, tanto academicamente ou no mercado de trabalho. Então, o Instituto Federal me fez enxergar e ter a convicção de que isso acontece. E a gente precisa continuar lutando para que o investimento em educação aumente, não diminua como está acontecendo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido motivar vocês um pouquinho. Depois vocês vão poder perguntar para mim o que vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Então tá bom. Bom, gente, meu nome é Vinícius. Eu me formei aqui na licenciatura em Matemática da Unicamp. Eu entrei aqui no ano de 2009 e me formei no primeiro semestre de 2015. Ou seja, eu demorei um pouquinho para me formar. Tive uma certa dificuldade com algumas disciplinas e acho que com a minha história vocês vão entender um pouquinho. Minha jornada começa na escola pública. Eu, durante a minha vida, estudei minha vida inteira em escola pública, sempre escola estadual, de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo. E meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, a correr atrás, querer ter uma formação, porque eles não tiveram essa oportunidade. E isso, assim, foi o que me motivou a querer estudar. E desde quando eu era criança eu sempre gostava de ajudar os outros, gostava de explicar as coisas para os outros e me identifiquei com isso em querer ser professor. E aí veio o grande problema. Eu, enquanto aluno de escola pública, na escola que eu estava, eu não teria condições de passar numa universidade pública. E quando eu cheguei no 2º ano, eu me dei conta disso. E eu não tinha condições de pagar para uma universidade particular. Então eu tinha que estudar para tentar conseguir uma universidade pública. No meu 3º ano, eu consegui entrar num cursinho comunitário, que eu descobri na minha cidade. Eu pude aprender muitas coisas lá. Lá, inclusive, esse cursinho comunitário era gerido pelos alunos. Então, os alunos participavam da organização, os alunos que limpavam o cursinho, os alunos que chamavam os professores, os alunos que organizavam tudo. E dentro desse cursinho, eu comecei a dar a monitoria de matemática. Os alunos que se destacavam nas disciplinas iam dando monitorias e ajudavam os outros alunos que tinham dificuldade. E aí, cada vez mais eu fui me identificando com matemática, cada vez mais fui me identificando em querer dar aula. Aí, com esse cursinho, eu consegui passar na universidade. Aí eu entrei aqui na Unicamp, vim para cá em 2009. E meu primeiro pensamento foi, eu entrei no curso de licenciatura, eu quero dar aula. Então eu vou tentar pegar todas as oportunidades que eu tiver aqui na Unicamp, que a Unicamp tiver a me oferecer, eu vou pegar. No ano de 2010 eu comecei a dar aula no cursinho comunitário, comecei a dar aula num cursinho de EJA, tinha uma proposta de EJA na moradia da Unicamp, comecei a dar aula lá. E assim, o pessoal falava, tem um cursinho que você dá aula um sábado por mês. Eu ia lá, falava, me chama que eu vou. E eu sempre buscando, assim, por querer dar aula, por querer ter experiência em vários setores. No ano de 2012, eu entrei como categoria O aqui no estado, foi numa escola estadual que fica perto da moradia.
não sei se todo mundo sabe o que significa categoria O, é professor contratado do Estado. Como assim? No Estado, atualmente, você pode dar aula mesmo sem estar formado. A partir do segundo semestre, você já pode dar aula, que aí você é chamado de professor contratado, antigamente categoria O. Bom, quando eu entrei em sala, eu ainda não me sentia com experiência, porque a partir do segundo semestre você já pode dar aula. Eu não me sentia com experiência para dar aula, então o que eu queria era ter experiência. Aí eu pude entrar no Estado, fiquei 3 anos dando aula no Estado como categoria O, tive muitas experiências lá e acho que queria discutir um pouquinho com vocês hoje sobre essa experiência no Estado, que é em escolas estaduais. Depois disso, eu passei no mestrado lá na USP, eu faço um mestrado profissional do ensino de matemática, que é um mestrado dentro do departamento do Instituto de Matemática lá da USP. Eu ainda não terminei, o Giovanni falou que eu terminei, mas eu ainda não terminei. Eu acabei de qualificar, terminei as matérias e vou defender agora em novembro, mas eu ainda não terminei. E conforme eu fui para São Paulo, né, me mudei para lá para fazer o mestrado, prestei o concurso da Prefeitura de São Paulo para ser professor, consegui, estou trabalhando lá na Prefeitura de São Paulo já faz 1 ano e meio. E aí eu vou poder falar um pouquinho dessa diferença da Prefeitura para o Estado. Eu queria começar falando do Estado em si. Tem algumas pessoas que ainda têm preconceito em dar aula no Estado. No Estado tem dificuldades, assim, o salário é uma das dificuldades, acho que o que a Marília citou é importante dizer. Se você valoriza o professor, se você tem condição de valorizar o professor, valorizar em relação ao salário, valorizar em relação a respeito, eu acho que o que ela colocou você ter alunos que querem participar, você ter alunos que querem fazer, isso nem sempre é uma realidade. Então, no Estado, atualmente, a gente não tem uma boa remuneração, não deveria ser muito melhor. Acho que as pessoas que estão no Estado, pelo menos quando eu estava no Estado, não tinha essa satisfação que a Marília tem ao falar, mas era algo que eu estava fazendo que eu queria. Porque eu sempre me imaginei dando aula, eu queria fazer diferença. E na minha vida eu sempre busquei de tentar ir para o setor público. Porque na minha cabeça funcionava assim. Eu entrei na universidade pública, eu vim de escola pública. E eu sei que tem pessoas que nem eu que querem alcançar outras coisas, que querem conseguir a universidade. E o meu papel, né, na minha cabeça, é tentar ajudar essas pessoas a chegarem lá. Então, quando eu entrei no Estado, eu tive um grande choque. Apesar de ter vindo do Estado, que eu sabia que as pessoas tinham alguns alunos que não tinham interesse, eu tive um primeiro choque, que foi tentar olhar para os alunos e ver, nossa, o que eu posso fazer aqui para os alunos se motivarem a aprender matemática? Porque não tinha muito interesse. Acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem no Estado hoje é a falta de interesse. Apesar de que minha experiência passando no Estado, depois indo para a Prefeitura, acho que a Marília pode falar um pouquinho disso também, a gente vê que o aluno está menos motivado. Tipo, o aluno tem enfrentado várias dificuldades, ainda mais dependendo da posição, de onde estiver a escola, de que cidade. Os alunos do Estado, né, tipo, têm o direito de estudarem e é de qualquer região. Você não sabe qual que é a região que seu aluno está, você não sabe o que ele passa para chegar até ali, qual que é o dia a dia dele, como que é a família dele, se ele tem estrutura em casa. E aí eu comecei logo a dar aula numa escola de periferia daqui de Campinas. Eu comecei numa escola que fica no Carlos Lourenço, não sei se algumas pessoas conhecem aqui o Carlos Lourenço, é um bairro periférico daqui de Campinas. A gente teve algumas dificuldades em relação a alguns alunos que a gente perdeu, isso é uma realidade, tá? Dependendo de onde a escola está situada, você vai ter dificuldades com a comunidade, você vai ter dificuldades com os alunos, mas nada disso me tirava a vontade de querer ensinar, de querer motivar eles de alguma forma. E assim, eu comecei lá no ensino médio, e eu cheguei no meu primeiro ano do ensino médio, os meus alunos não estavam bagunçando, parecia que eles estavam cansados. Era essa a sensação que eu tinha, assim, que os alunos estavam cansados, e aí na minha cabeça era, como eu vou motivar o meu aluno a aprender? O que eu posso dizer para ele? O que eu posso fazer? Como eu posso deixar a matemática atrativa, atraente para o cotidiano dele, ou para o dia a dia dele? Como eu consigo fazer isso? Esse tema, né, depois que eu fui para o mestrado, se tornou meu tema de pesquisa, de como motivar o aluno, buscar ferramentas para trabalhar a motivação do aluno. Hoje eu pesquiso isso, eu estou para defender em relação a isso, depois eu conto um pouquinho da pesquisa. Mas, voltando para o Estado, a gente tem dificuldades? Tem, mas
com a minha prática, eu pude ver que o professor se esforçando, o professor se dedicando, tentando ouvir o aluno, tentando fazer alguma diferença, se usando como exemplo, trazendo exemplos, a gente consegue motivar o aluno. E isso é de experiência minha. Vocês podem dizer, eu tentei por 1 ano, tentei por 2 anos, mas a gente consegue. A questão é, não vou conseguir tocar todo mundo, não vou conseguir fazer diferença com todo mundo, mas você vai conseguir fazer diferença com algumas pessoas. O que eu não sei se eu estou me confundindo aqui, mas eu queria deixar claro vale a pena você tentar pegar uma vaga no estado, você tentar pleitear por dar aula numa escola que tem dificuldades, você vai encontrar gente interessada, você vai ter que criar ferramentas, você vai ter que se desenvolver para dar aula para esses alunos, para transformar a matemática para esses alunos. No meu ver, isso é um pouco do que a gente aprende aqui, né? Aqui na faculdade a gente aprende coisas, cálculo, a gente aprende as matérias, mas na verdade o que a gente está aprendendo é ferramentas de como fazer as coisas. A gente está aprendendo como aprender, como se desenvolver, como é que eu vou reagir, como é que eu vou explicar, como é que eu vou transformar a matemática. E isso foi muito do que eu usei na minha prática. Eu não entendi aqui por que a gente só aprendia matérias e tal, mas na minha prática eu pude desenvolver isso. A gente consegue transformar, você consegue criar, fazer matemática de uma forma diferente. E foi isso que eu aprendi. Eu queria deixar claro que para mim foi uma experiência muito válida estar no estado. A gente tem dificuldades, mas a gente vai passar por dificuldades em todos os lugares. Elas só mudam de tamanho. Mas valeu muito a pena. Foi uma experiência muito positiva para mim, tanto quanto professor como pessoa. Pude aprender muito. Depois que eu saí dessa escola, fiquei 1 ano nessa escola, eu fui mandado para uma escola que é considerada escola rural aqui em Campinas, que fica no Village. Fica no Village, não sei se todo mundo conhece o Village. Aqui é um bairro um pouquinho afastado aqui. É considerado um bairro rural de Campinas. Nessa escola eu tive muita experiência. São alunos que tinham muita dificuldade, mas tinham muito interesse. Como era uma escola rural, era a única escola que tem ali naquele bairro. E aí todos os alunos da região iam para lá. E assim, não sei se todo mundo conhece o perfil, mas as pessoas que vão para aquela região são para cuidar de fazendas. E aí vem pessoas de vários lugares. Então a gente tinha alunos de vários lugares, de vários estados que vieram para cá. E era muito bonito, assim, você vê eles querendo aprender. Essa experiência foi no estado? Foi no estado. Trabalhei 2 anos nessa escola, onde o corpo docente era muito focado nos alunos, os alunos queriam participar, os alunos queriam aprender, e isso foi muito positivo para mim, e acredito que tenha sido muito positivo para os alunos também. A gente teve alunos lá do 9º ano que conseguiram passar em escolas técnicas aqui, Cotuca, Cotil, então em todos os lugares a gente vai ter gente motivada, a gente vai ter gente que não vai estar motivada, mas você pode transformar, você pode ajudar, você pode ser um exemplo para esses alunos. Depois disso eu fui para a prefeitura, agora na prefeitura é um pouquinho diferente do estado. A prefeitura já tem uma certa estrutura, nas salas da prefeitura, pelo menos da escola que eu estou, todas as salas têm projetor, então você consegue trabalhar muito melhor. A carreira do professor. O professor tem uma evolução funcional, onde você vai se especializando, você vai fazendo cursos e você vai aumentando seu salário. São coisas que valorizam o professor. Acho que a Marília citou isso, eu estou sempre citando Marília, né? Então o professor é valorizado de uma certa forma, a gente tem escolas com mais estruturas, a gente tem alunos são bem parecidos, assim, o público da prefeitura para o público do estado, na minha cabeça, basicamente o mesmo. Então, a gente tem que se empenhar, tem que motivar, buscar na sua realidade, buscar ali na realidade do aluno, como transformar a matéria para o aluno, como transformar aquilo para o aluno, fazer interessante. Então, isso se tornou meio que uma questão minha. Como que eu posso fazer para me tornar um professor que eu consiga motivar os meus alunos, que eu consiga fazer a diferença para os meus alunos, que eu consiga fazer com que eles aprendam. Isso virou o tema do meu mestrado. Atualmente eu estou fazendo mestrado lá na USP. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, enquanto eu era aluno aqui, eu não via como possibilidade eu ir para São Paulo fazer mestrado. Na época que eu me formei já tinha o Profimate. Então, na minha cabeça, eu vou fazer o Profimate, eu vou ficar em Campinas, eu vou ficar só por aqui. Era a única opção, era a opção que eu tinha se eu quisesse seguir a área acadêmica. E não, eu fui
procurar por outros mestrados, no caso profissional, né? Porque eu tinha que continuar trabalhando. Mas eu fui procurar por outros mestrados e eu encontrei esse mestrado na USP, que também é um mestrado profissional, que tinha um viés diferente daqui, onde eu ia ter aulas com professores diferentes, ia conhecer matérias diferentes, tinha um certo foco diferente lá. Lá nesse mestrado que eu estou fazendo, as disciplinas são disciplinas mais focadas no ensino. Então, tipo, eu tinha tendências de educação matemática, que foi matéria que eu pude fazer, currículos no ensino de matemática, tipo, a gente estudou a história do currículo. São disciplinas que, para mim, foram muito ricas e que eu não tinha encontrado na grade daqui. Então, se vocês tiverem interesse em mestrado, procurem, deem uma olhada nos outros programas. O programa daqui é maravilhoso, é muito legal, mas talvez o seu interesse seja outro, talvez você tenha outra perspectiva. A questão é, eu não quero fazer o Profimate. Existem outras possibilidades, tudo bem? É isso que eu queria deixar claro. E aí, quando eu era aluno daqui, eu não via essas possibilidades. Aí, depois que eu fui procurar, fui pesquisar, pude encontrar essas coisas. Então, eu estou olhando para o tempo, né? Já tô... Só a questão, pessoal, tipo, hoje eu me vejo na prefeitura, eu vejo como uma possibilidade para mim continuar na prefeitura, criar minha carreira como professor na prefeitura de São Paulo. Eu vejo como uma oportunidade para mim, como um jeito para eu viver. E é isso. Eu espero que minha mensagem tenha ficado um pouquinho clara aí. Eu me confundi um pouquinho nas palavras, mas qualquer coisa durante as perguntas, acho que fica um pouco melhor. Certo? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Rafael Pelizer. Como o Vinícius citou muito a Marília, eu vou citar muito referências de Vinícius e de Marília também, porque basicamente é muito da mesma coisa. E isso talvez seja a mensagem que a gente possa passar para vocês. Eu sentei aqui quando eu cheguei, estava vazio ainda o auditório, fui anotando algumas coisinhas que eu queria falar, já deu 3 folhas. E agora, com eles falando, fui complementando. E uma palavra que eu acho que vale a pena começar, antes de eu falar alguma coisa sobre mim, que os dois citaram, é motivação. Marília perdeu motivação e teve que mudar de foco e construir uma nova carreira. Vinícius, da sua própria motivação e da motivação dos alunos. Que motivação vocês têm estar aqui? Vocês têm? Como você chama? Matheus, você faz licenciatura? Qual é a sua motivação em fazer licenciatura aqui? Qual foi o estalo que você teve para ganhar essa chance? Foi ensino médio mesmo. Professor, família? Não, professor no caso. Professor. Professor. Uma professora que você teve. Quem mais teve uma motivação que lembra? Pois não. No meu caso, eu sempre tive certeza de que eu queria seguir a profissão de professor, independente da carreira que eu fosse escolher. Então, o passo foi um pouquinho mais curto. Foi só escolher a carreira que eu queria seguir, porque eu sabia que, independente dela, eu ia ser professor. Aí, no ensino médio, também por causa do meu professor de escola, descobri a minha paixão pela matemática e aí, então, eu escolhi, vi que era matemática mesmo, peguei e vim. Legal. Alguém teve de família? Vai fazer matemática, vai ser professor? Não. Meu pai era engenheiro, você imagina. Não, engenharia, vai fazer. Mas todos tiveram alguma motivação, talvez algum pontinho, não é verdade? E vão continuar tendo durante a carreira. Vão precisar ter. Ou de dentro de você mesmo, que a gente aprende a construir motivação, ou externamente de alguém, de uma oportunidade, de alguma coisa. Isso vai ser natural que aconteça e precisa acontecer realmente. Mas a motivação sozinha também não adianta. Daí eu juntei com algumas palavras, junto com o que eles falaram. Se você não está bem preparado, estudo, vontade que seja, mas vamos chamar de estudo, uma preparação inicial. Se você não tem esse apoio ou incentivo de uma pessoa que seja, às vezes até só você mesmo, mas que seja, para receber essa motivação, para daí cair no seu colo uma oportunidade, ou você construir uma oportunidade. Não é verdade? Esse é o caminho. É esse o caminho. Oportunidades não vão faltar. Ou você constrói, ou você recebe. Você tem que estar preparado para isso e motivado para isso. Acho que isso se baseia um pouco do ser professor. A gente sabe o quanto é difícil em todos os lugares, e Vinícius falou muito bem, o problema só muda de tamanho, de qualidade, mas problemas teremos, em qualquer profissão, inclusive na nossa. Uma coisa também interessante que eu fui anotando aqui, quando a Marília falou sobre se a gente conhece o Instituto Federal,
Muitos ficaram quietos, ela até ficou meio assim, olhando para vocês. Perguntou pra gente, minha primeira resposta que veio na boca foi, um pouco. Eu falei, como eu sou tonto, cara, eu não sei quase nada de Instituto Federal. É natural que a gente tenta sempre disfarçar, fazer de conta que a gente sabe. Vocês sabiam tudo que ela falou de Instituto Federal? Eu não Alguns sabia sim. também, até porque estudei bastante para falar. Se eu não estou aqui para aprender com a Marília, com o Vinícius e com vocês, estou aqui para quê? Eu sei tudo? Vocês sabem tudo? Então, aprendi. E por que a gente tem que ter medo, mesmo sendo um professor, estando na frente de, sei lá, 50, 100 pessoas, ou na frente de 30 alunos, 150 alunos? Por que eu preciso ser o cara que sabe tudo? Se a gente pode construir junto, em 100 vozes, em 100 ideias, não é verdade? Eu tenho sempre as melhores ideias? Ainda mais na pressão que é estar na frente de algumas pessoas? Então, vocês têm que realmente falar, sugerir, e como professor, vocês têm que botar isso na cabeça do aluno. Porque senão eles criam aquele possível trauma, bloqueio de matemática, que todo mundo tem algum, ou alguns colegas que tiveram isso, que passaram por isso, de só ele sabe, só pra gente inteligente, eu nunca vou aprender isso. E não é, se constrói. Vocês sabem, todo mundo que está aqui sabe disso, se constrói. Poucos serão os gênios, talvez, que nasçam sabendo tudo isso. Vamos chamar desse conhecimento matemático, inteligência, criatividade matemática. A maioria, eu me incluo nessa, a maioria tem que aprender, vamos lutar, vamos suar. Como ser professor também vai ser isso. Vou tentar passar um pouco pela minha história, mas vou tentar passar rapidamente, porque o principal, pela própria proposta, que eu acho que estamos em 3 aqui, na verdade estamos em 60, 70 aqui, é discutir algumas coisas. Eu também fui anotando algumas coisas que eu quero perguntar para eles, quero perguntar para vocês, vocês podem perguntar para a gente. Sobre mim, o que eu posso falar? Meu contato com a Unicamp começou no ensino médio, com as Olimpíadas, com a Olimpíada de Matemática da Unicamp. Vim aqui, vinha no IMEC, adorava, lindo, legal. Daí, quando fui fazer vestibular, estudei em escola particular, em Jundiaí, aqui pertinho. Quando fui fazer vestibular, prestei na Unicamp e na FUVEST, lá na USP. Aqui era o cursão, na minha época já faz 17 anos que eu prestei vestibular, 18 anos que eu prestei vestibular. Aquele medinho de vestibulando, ai, mas e se eu entrar no cursão e não conseguir o curso que eu quero? E se eu cair na física? Ferrou. Então, alguns devem ter passado por isso. E aí eu preferi ir para a USP, porque lá entrava em matemática direto. Desde sempre lá, a licenciatura é separada do bacharelado, eu entrei na pura, eu comecei a fazer matemática pura lá. É um curso de 4 anos, eu fiz em 5 anos, já comecei a trabalhar durante o curso com plantão de dúvidas, com cursinho, com algumas aulas também. E meu contato com a Unicamp foi se perdendo até eu voltar para a Unicamp aqui, para o IMEC, para trazer os alunos para fazer Olimpíadas. E poucos anos atrás, alguns anos atrás, fiquei muito chateado quando o patrocínio saiu da coordenação da Olimpíada. Talvez alguns conheçam o patrocínio. Patrocínio é o professor, não é o patrocínio. Quando ele saiu e entrou o Petrônio. E ele me falou tanto, o Petrônio me falou tanto numa vez que eu vim como professor aqui, que estava para acabar, que a Olimpíada estava para acabar, porque não tem apoio nem da universidade, nem os professores, nem ninguém. Eu falei, cara, isso me construiu, foi uma das minhas motivações. A Olimpíada de Matemática na Unicamp. Vim visitar uma universidade, vim estar aqui junto com isso. Então, comecei com isso, mas acabei fazendo USP. Durante o meu curso de graduação de Matemática Pura na USP, eu comecei a dar aula, como eu já falei, de 6º ano, na época 5ª série, até o cursinho, até o pré-vestibular. E fui descobrindo que eu gostava muito de vestibular, desse treinamento, vamos dizer, puro da matemática, de resolver exercício, de fazer vestibular, de passar, mas que tinha outro viés que eu fui conhecendo, que era a educação mais do que a matemática. Que é dar aula para crianças, que é dar aula para adolescentes, e formar pessoas, não só formar matemáticos. Porque às vezes a gente se forma professor de matemática e acha que a gente está lá para fazer matemáticos. Talvez a gente consiga 1 ou 2, consiga no sentido não de vamos recrutar pessoas, mas porque talvez um outro se encante e queira fazer também, porque o mundo vai precisar de matemáticos, e de engenheiros, e de filósofos, e de tudo, né? Então eu descobri que a educação é muito maior do que só a matemática, e isso que eles falaram é muito importante. Você trazer a motivação para os alunos, você ser um exemplo para eles, faz toda a diferença. De vida, não de matemática. Isso é muito legal e muito importante. E nisso tudo, talvez um dos pontos que eu precise falar, eu dei aula de matemática por muito tempo, o próprio Giovanni que me convidou, que foi meu aluno, pediu para eu falar especificamente disso. Aí eu entrei na faculdade em 2001, saí em 2005, da Pura, emendei com a licenciatura logo depois, porque lá era separado também, emendei com a licenciatura mais 2 anos, em 2007 me formei. Cheguei a fazer matemática aplicada, mas não consegui acabar, não consegui
por causa do trabalho e não deu. Setembro de 2006, o ano de 2006, eu fundei lá em Jundiaí um cursinho popular, junto com a minha tia. Minha tia era casada com o professor Chico Poço, lá de Jundiaí, é professor de matemática e vereador e político. Ele veio a falecer em 2004, e de 2004 a 2007, eu justamente, como eu falei para vocês no começo, eu pensei em como criar uma oportunidade. Porque às vezes aparecia, às vezes não. Eu estava dando aula já e tudo mais, mas eu precisava de uma motivação diferente e aproveitei um fato ruim, um fato dificílimo, que foi a morte do meu tio, para sentar com minha tia e falar, preciso fazer alguma coisa. E aí foram alguns anos, juntei pessoas, falei com políticos de Jundiaí, nada dava certo. E aí conversei com uma amiga minha que também participava de um outro cursinho de Jundiaí, que já não existe mais. Falei, quero participar, quero fazer, vamos. E aí, por consequência, criamos, eu e alguns amigos, junto com a minha tia, o cursinho Professor Chico Poço, uma ONG, que já está agora há 12 anos funcionando. A gente dá aula só para alunos de escola pública de Jundiaí e região, que não sabem o que é vestibular. A gente até hoje em dia vai até as escolas públicas antes deles virem até o cursinho, para falar para a escola pública o que é vestibular, e para não só prepará-los para o vestibular, mas também, como na escola pública às vezes não tem uma preparação para a vida, às vezes o cursinho era isso também. Tanto que um dos lemas que os alunos criavam no cursinho era o CP, que era o logo do cursinho, que era a sigla do cursinho. CP é mais amor, a gente fazia sarau, a gente fazia feira de profissões, e os alunos ajudavam na limpeza, na organização, em chamar a gente. Tudo isso faz parte, o coletivo. Sozinho a gente não faria nada. Então, a experiência do cursinho foi excepcional para os alunos, como o Giovanni, que está aqui hoje, para os professores, que muitos eram jovens e precisavam dessa experiência que o Vinícius falou. Então, o professor está na faculdade, o professor está com vontade, bora, vamos inovar aqui no cursinho, é a chance que você tem. E, para mim, por exemplo, que fui coordenador, por quase 10 anos, fiquei lá, agora estou afastado, mas por 10 anos fui presidente da ONG, fui coordenador pedagógico, fui professor de matemática. O aprendizado que eu tive lá não se paga. Nenhum mestrado, nenhum doutorado me traria. Eu sou um cara muito mais da prática do que da teoria. E às vezes algumas pessoas até me cobram e eu tenho que ir lá estudar, fazer alguma coisa para ajudar nisso. Porque eu sou um cara da prática. E eu queria fazer acontecer, fiz acontecer, não sozinho, e aprendi muito. E aí, com essa experiência, o colégio que eu já dava aula, lá em Jundiaí, que foi onde eu estudei, um colégio particular, me chamou para ser coordenador pedagógico, isso já faz 5 anos. Me chamou para ser coordenador do ensino médio. Então, hoje eu estou lá na coordenação do ensino médio, eu tenho 35 anos, sou coordenador do ensino médio, já tenho quase 18 anos de experiência, porque eu saí do colegial, já comecei a dar plantão de dúvidas, aos 19 estava dando aula. Então, como professor, tenho bastante tempo de experiência, aos 17 eu já estava trabalhando. E agora, como coordenador pedagógico também, entendendo um pouco mais sobre educação. Porque eu saí um pouco da minha zona de conforto, eu precisei estudar, hoje eu faço um MBA em gestão escolar. E, cara, como me abriu uma visão que eu não tinha sobre educação, desde legislação até pedagogia, tudo mudou do que eu tinha estudado, porque os tempos mudam, porque eu preciso me renovar, porque eu esqueço de algumas coisas, porque os alunos me ensinam outras, e tudo isso vai nos agregando alguma coisa. E acho que é isso. E para finalizar também essa minha parte, antes de citar alguns tópicos, e se for permitido a gente já até introduzir um debate aí, mas depois eu pergunto para o pessoal. Agora, nas férias, agora no meio de ano, criei um blog chamado Vamos Falar de Educação. Falei, preciso escrever sobre o que eu penso, sobre minha vivência, sobre o que eu vivo, sobre o que eu aprendo. Preciso escrever. Sei lá se um dia isso vai virar um livro ou não. Aí comecei a escrever, adoro livros de psicologia escolar, tenho contato sempre com psicólogos para me ajudar para aprender bastante. Quero escrever sobre adolescência, quero escrever sobre aprendizado, quero escrever sobre o trauma da matemática que muita gente tem. Quero aprender. Criei o blog, Vamos Falar de Educação, está todo mundo convidado a ver. E, assim, de novo, não sozinho. Lendo no Facebook um texto de um colega meu que é professor de ciências, falando porque, uma das frases do post, porque ciência não se faz sozinho, se faz por muitas mãos. Eu falei, cara, a educação também. Estava eu querendo escrever um blog sozinho. O que eu vou falar de educação sozinho? E aí o blog já mudou. O blog já é Vamos Falar de Educação, mas eu sou um dos autores. Então, em 2 semanas de blog, praticamente, a gente já tem pelo menos uns 8 autores, umas 8 pessoas que falaram, eu quero escrever. Posso escrever um por mês? De todos os tipos. Donos de escola, alunos escrevendo, tudo. Qualquer um pode escrever. E aí, a gente está abrindo temas, saúde, gestão escolar, aprendizagem,
Ontem saiu um de empatia histórica, um professor de história escrevendo sobre justamente como você aprende com a história para trazer para o seu dia de hoje, sabe? Vamos escrever. Então isso foi a minha história, e junto nesse conhecimento dessa fundação desse blog, aí vamos chamar assim, pesquisei sobre tecnologia, sobre metodologias diferentes de aula, achei coisas que vocês, até mais jovens do que eu, já estão mais acostumados. Me inscrevi num canal do YouTube de uma matemática portuguesa, uma estudante de matemática portuguesa lá de Portugal, assim como vocês, de 20 e poucos anos. Ela chama Math Girl, Inês Guimarães. Tem algumas brasileiras, tem essa tem 50 mil inscritos. Falei, deixa eu ver, apareceu lá. Achei demais um primeiro vídeo, gostei de um segundo, outro não gostei tanto. E me encantou um dos vídeos, que era um dos primeiros dela, que o título era Quem Sou Eu? E assim, me encantou de encher de lágrima o olho, uma coisa muito simples, não tá até risada. Quando ela falou, assim, o título era Quem Sou Eu? Então eu estava esperando que ela explicasse quem era ela. Abri o vídeo, antes da vinhetinha que todo vídeo de YouTube tem, ela falava assim, ninguém. E aparecia a vinheta. A vinheta, ela mesma escreve na lousa assim, a gaja, não sei como fala em português, mas acho que é gaja, a rapariga, a menina. A gaja com mentalidade de abacate, com cérebro de abacate falando de matemática. Cara, eu me identifiquei tanto com ela, não sou nenhum burro, mas eu sou um esforçado, mas não sou ninguém. Estou aqui para aprender. Eu falei, que legal, olha lá, uma moça que só quer trazer uma visão diferente da matemática. E ela fala muito bem, e tem um dom de palavra também, além da matemática que está por trás. E talvez isso seja um pouco do professor. O professor não precisa ser o gênio, o cara que sabe tudo, o cara que domina. Não, você é um cara como os outros, que está ali para ajudar, para motivar, e para construir muito mais do que só responder perguntas, ou só resolver exercícios. Então essa é a minha parte. Aí o pessoal aí me dá depois um ok para a gente começar algum debate, tanto vocês perguntarem, quanto a gente propor para vocês. Obrigado, pessoal. Olá. Alguém tem perguntas? Obrigado aos palestrantes da mesa. Acho que foi muito rico para todo mundo, para mim inclusive. As informações do Instituto. O Rafa estava com saudade de te ouvir. Vinícius, também com uma carreira muito legal na Prefeitura de São Paulo. E alguém tem comentários? Pode ser qualquer coisa, sugestões. Eu queria entender um pouco mais da sua pesquisa. Você comentou que ia falar dela. Bom, tá me ouvindo? Ah, tá. Bom, eu entrei com essa ideia de tentar estudar motivação, né? Técnica, eu comecei estudando teoria sobre motivação, estudei Bizunek. Se alguém tiver interesse em estudar motivação, pega um autor chamado Bizunek, muito bom. Ele fala sobre a ideia de motivação, como motivar, o que é motivação, como é que a gente constrói motivação. E aí a minha pesquisa foi nessa área, como trazer a motivação, né, para o ensino de matemática. Lá na USP eu entrei no grupo de pesquisa do pessoal de computação, que é o ensino de matemática através de tecnologias. E aí eu pude utilizar a tecnologia como motivação para o ensino de matemática. Então na minha pesquisa a gente está vendo como utilizar um software que o grupo elaborou, que é um software de ensino de programação. Meu professor ele propôs da gente trabalhar a ideia do software de programação, e aí eu consegui converter essa ideia para trabalhar com os alunos matemática e utilizar dos conceitos de programação para poder trabalhar os conceitos de matemática. Então a minha pesquisa é como motivar o aluno aí, ou se eu consigo motivar o aluno por meio de softwares, por meio de ferramentas, por meio de computador, por meio de tecnologias. Então a minha pesquisa é essa. Ficou claro? Só fiquei meio na dúvida de como se quantifica a motivação. E isso é o que... isso é o que o autor... Não, sim, é legal falar, porque isso é o que o autor define enquanto motivação. Motivação são atos, são ações que você pratica. Então, o que é motivar? É verificar se o aluno está praticando determinadas ações. E aí, esse autor que eu estou utilizando para a minha pesquisa, ele criou uma escala de motivação em matemática. Ele elaborou, um autor da psicologia em matemática, ele criou uma escala de motivação.
Então eu estou utilizando essa escala de motivação que ela enxerga por trás dessas ações. Então a minha experiência é, a gente pegou uma turma de ensino médio, trabalhou com eles por durante 2 semestres, 1 ano, e depois disso a gente passou um questionário para eles, medindo essas questões de motivação, entendeu? E aí tentar tirar um coeficiente, tentar fazer todo o procedimento da análise da pesquisa. Mas fora isso também tem a parte qualitativa, né? A de observação, Sim, os relatos, eu acredito que essa parte é bem importante. é bem abstrato, na Isso. verdade é difícil de medir. Sim, é porque no caso, como é uma apresentação de mestrado, né, eu tinha que utilizar um autor e uma medida de quantificar. Então a gente observa nas ações. Mas essas ações, não só no questionário, tem também o relato do professor e tem o relato do observador, que no caso é o meu relato. Então eu verifico essas coisas, mas os alunos não. Os alunos, eles fazem através do questionário. Ficou claro agora? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, acho que talvez um pouco mais para o Rafael, mas pode ser para todo mundo também. Antes de começar a fazer o curso, eu fui conversar com muitas pessoas assim, sobre ser professor. E fui aconselhado a fazer bacharel e licenciatura para ser um melhor profissional. Quanto que isso realmente é visto no mercado profissional, se é visto um bacharel e licenciado melhor que um licenciado, se puder falar assim? Posso começar respondendo? Dá para ser sem microfone? Posso falar como coordenador, que hoje às vezes contrata professores também, como alguém que fez bacharel e licenciatura, né? Para mim, principalmente no começo de carreira, o bacharelado me ajudou demais a ter criatividade, a trazer coisas que não se traria para o ensino médio, assuntos, aplicações. Então, para mim, foi muito importante para eu sair só do básico da matemática e ter coisas que eu não saberia sem o bacharelado. Foi importante, mas não foi essencial, o bacharelado em matemática. Hoje, contratando professores, por exemplo, posso te falar, e estudando sobre esse tipo de assunto, contratar professores, ou no geral funcionários, a formação, uma Unicamp, uma USP, o Instituto Federal, não importa. É uma coisa, é válido, independente se é bacharelado ou licenciatura. Tá? Então, eu não contrato só quem tem os dois. E mais do que isso, o mais importante justamente não é nem a experiência que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa está começando, mas é justamente o quanto essa pessoa traz a sua visão que é parecida com a que a escola vai te contratar, por exemplo. Então, eu acredito nisso. Você tem que se colocar assim, senão, se você for contratado e você não acreditar no que a escola pensa, vai ser ruim para você e vai ser ruim para a escola. Eu fiquei 2 anos numa escola já e saí, porque eu falei, não quero isso, não adianta. Então, acho que você construir o que você pensa de educação e minimamente poder falar, claro que a gente precisa de emprego, não dá para recusar emprego, mas se você entender o que a escola está te propondo e você propor alguma coisa para a escola, a sua formação te ajuda nisso, a poder pegar essas diferentes visões, algum estágio, eu fiz estágio em editora de livros, não é isso que eu quero também, eu precisei passar por tudo isso para criar um conceito do que eu acredito como educação. Acho que isso é mais importante do que formação. Então, eu me importo quando eu vou contratar alguém, se é da Unicamp, se é da USP, se é do Mackenzie, não importa. Claro que isso é importante, mas a entrevista pode tirar essa pessoa e por outra. Tá? Então, o bacharelado ajuda, mas acho que ajuda como outros tantos fatores. Eu acho que depende também do que você quer na sua carreira. Se você tem pretensão de atuar no ensino superior, em diferentes cursos, na matemática pura, você vai ter que ter essa graduação, né? Em outros cursos de exatas, por exemplo. Mas, caso contrário, não tem necessidade, se você não quiser fazer o bacharelado. Se você quiser apenas trabalhar na educação básica ou em alguns cursos superiores. Lá no Instituto Federal, vou dar um exemplo, que eu até ia falar e esqueci. A licenciatura lá do Instituto Federal, eu acredito que tem, não só na matemática, nas outras licenciaturas também, tem um ponto muito positivo em relação às outras universidades, que é muito próximo a prática da educação básica com o professor atuando no ensino superior. O professor que está lá como professor da licenciatura também é professor do ensino médio. No Instituto Federal a gente dá aula em todos os segmentos. Então, a todo momento, o professor tem a prática tanto na aula de cálculo,
quanto na aula de geometria analítica, quanto nas disciplinas pedagógicas, vamos dizer assim, mais de metodologia. Então, essa formação para você que tem interesse em ser professor mesmo é muito vantajosa. Você tem aquela prática, não só nas disciplinas específicas de prática pedagógica, né? Tem a todo momento. Então, isso acrescenta muito na formação do professor, eu acredito. E, querendo ou não, o conteúdo, né, as disciplinas do bacharelado, por exemplo, que se você tiver interesse em fazer outras, você pode fazer a qualquer momento. E no decorrer da sua carreira, se você se vê com uma disciplina ali que você não conhece, obrigatoriamente você vai ter que fazer, por conta própria. Como você chama? Rafael. Rafael também. Juntando com o que a Marília falou, por exemplo, se vocês, alunos aqui, são da licenciatura, eu falaria, complemente com algumas matérias, porque não é o título que vai te fazer a diferença. Complemente, porque isso vai te agregar bastante, mas busque novas experiências e novas visões. Se eu falo para meus alunos, se você está entrando no vestibular, aí eu recomendo que você entre no bacharelado antes da licenciatura, para poder finalizar com os dois. Eu finalizei em 7 anos os dois. Se eu tivesse feito a licenciatura primeiro, algumas matérias não seriam equivalentes, eu teria que fazer em, sei lá, 8, 9 anos os dois. Então, recomendo, acho que é legal. Vale a pena. É mais conhecimento. Mas o título em si não faz tanta diferença para o ensino fundamental médio para o ensino básico. Para o ensino básico você precisa da licenciatura, obrigatoriamente. Mas pensando nessas possíveis mudanças de rumos e de motivações. Se um dia eu perder meu emprego ou precisar de uma nova motivação, eu já tenho bacharelado. Então isso também ajuda. Então eu posso fazer um mestrado e dar aula numa faculdade, qualquer coisa do tipo. Então, sempre bom. Mas não é o essencial, mas depende do seu foco, depende de muita coisa. Minha pergunta é mais para a Maria. Eu estudei no IF. E... Você era um dos poucos que eu conheci, então. E assim, a gente, com o meu, foi ensino médio integrado junto com o técnico. E a gente achava um tanto quanto jogado, assim, que os professores do técnico puxavam pro lado deles, os professores do médio puxavam pro lado deles. Se lá vocês fazem alguma coisa para conciliar tanto o técnico e tanto o médico. Eu queria saber também se lá vocês fazem alguma coisa sobre a UMIF, que é a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, que está começando agora. Nossa, isso que eu falei, você está antenado, começou esse ano. Então, primeiro, em relação ao ensino médio, né? Realmente existe essa... É difícil, na verdade, o ensino médio técnico integrado, ele tem dois objetivos, que não tá explícito, mas tem. Que além de formar um técnico com qualidades de ter um técnico de qualidade, formar um profissional completo, tem também o objetivo de aprovar nos vestibulares. A gente tem alunos lá que tem esses dois focos. Tem aluno que entra no instituto só porque quer a família inteira técnico, tem aquela tradição da família e quer se formar como técnico, não se interessa pelo vestibular. E tem alunos que especificamente querem entrar na universidade. Então, ainda há uma divergência em relação a isso, mas isso em todos os campos. Eu vi pela minha própria sala era um pouco... Acontece isso, né? Porque são objetivos diferentes, só que a gente tem que atrair e tem que satisfazer esses dois públicos, né? Uma coisa não está separada da outra. O cara não pode ter apenas o diploma de médio e nem pode sair só como técnico. Tem que ser integrado. Então, e aí agora a gente está reformulando, não só no campus de Hortolândia, mas nos outros campos, então, a gente está reformulando os PPCs. Isso tudo é feito pelos professores, pelos próprios professores, toda a documentação da escola. Então é uma prática muito legal também que contribui para essa integração do corpo docente e para que o curso tenha essa característica de cada campus. A gente está reformulando de forma que integre mais efetivamente as disciplinas regulares, vamos dizer assim, para o técnico. É que ainda está muito ligado no currículo do ensino médio, né? A nossa base nacional curricular comum tem muito conteúdo que fica
difícil de integrar com todas as possibilidades de cursos técnicos que existem. Em cada campus a gente tem um curso diferente do outro. Mas a gente está reformulando para tentar fazer com que isso fique um pouco mais natural e essa conversa entre as disciplinas técnicas e as disciplinas regulares aconteça de forma mais efetiva. Mas vai continuar tendo esses dois objetivos grandes, que é formar, de fato, um grande técnico com qualidade e aprovar os alunos do vestibular, porque a gente tem essa demanda desse público. Eu acho que é isso que você sentia lá. Tinha aluno que não queria saber das disciplinas técnicas. A gente eu tenho, que nem não se dedicavam às disciplinas, faziam o mínimo possível, porque não era o desejo dele, e nas outras se dedicava mais. E tem também o contrário, tem alunos que se destacam muito nas disciplinas técnicas e nas disciplinas regulares, ele nem quer ouvir falar em filosofia, por exemplo, mas tem que estudar. E isso acontece pelo desejo do aluno, né? Infelizmente, a gente tenta, mas acontece mesmo. E eu acho que vai continuar acontecendo. Como você chama? Andrés. Andrés? Sim. Andrés, vou complementar a Maria, interrompendo-a já, peço perdão. Não, acabei. Como eu falei para o Rafael também, tentando juntar, eu entendi sua pergunta talvez um lado um pouco diferente do que a Maria entendeu. Eu entendi sobre os professores estarem puxando... Isso, um professor não conversava com o outro. Isso, e a Maria respondeu um pouco mais até dos alunos até, né, que acontece naturalmente. Problemas internos. Era esse que a gente estava querendo chegar. Você queria briga, né? Acontece, na verdade. Como tem essa diversidade de cursos, a gente tem professores do ensino regular que são todos licenciados. Todos estudaram pelo menos o básico de educação. Os professores técnicos geralmente são engenheiros ou de outras formações e que não é obrigatório ter a formação pedagógica. Isso causa muito conflito. E isso em todos os campos acontece. Porque não é obrigatório. Então a visão de educação desses professores é um pouco diferente da nossa. E alguns até não conseguem aceitar não conseguem entender que a educação é muito mais que a nota do aluno, por exemplo. E acontece tendo queixas, realmente acontece. E talvez é isso que você sentiu em com alguns professores. Mas a gente está tentando, pelo menos falando em Bragança e em Hortolândia também, que é por onde eu passei, minimizar isso, né? Dando também uma formação pedagógica para esses professores com muita luta, que eles resistem, mas que é necessário, né? Para a atuação, principalmente no ensino básico. Por que não é obrigatório que eles tenham? Porque eles atuam também no ensino superior, né? E no ensino superior não é obrigatório. Então acaba tendo essa disputa, vamos dizer assim. Alguns alunos vão muito mal em disciplinas técnicas porque o professor tem uma visão de que ele é só a prova, por exemplo, como método de avaliação, e não abre mão disso. E tem os professores que têm a formação pedagógica conseguem ter uma visão mais ampla, né? Que não é só aquele tipo de avaliação, tem proporcionar outras formas. Tem aluno que não se dá bem também em provas, mas faz outro trabalho muito bem, que desenvolve outras habilidades, né? E aí fica um pouco de rixa, realmente. Como eu disse para o Rafael, é exatamente isso que a Maria falou, e não é só no Instituto Federal. Sim, qualquer colégio que todo mundo estudou, vai ter professor que puxa para o seu lado, um que briga com o outro, alguns grupinhos que acontecem em qualquer lugar. Tem uma metodologia que, sei lá, os alunos amam aquele professor e o outro que não é tão amado, vamos dizer assim, se sente mal. Isso acontece e aí vai... Mas antes de passar para outra pergunta, só para citar uma coisa, eu pergunto para vocês. O que vocês esperam? Porque nós estamos na semana do professor de matemática, mas hoje é profissão professor. Professor é muito mais do que só matemática. O que vocês esperam do corpo docente de onde vocês forem trabalhar? Disso que a gente está falando, por exemplo. O que vocês esperam? O que vocês gostariam? Coletivo livre seria melhor. Todo mundo concorda? Sim. Então bate no que eu falei para você, Rafael. Se você não entra dentro do esquema, assim, tanto a escola para você para a escola, vai acontecer o que acontece naturalmente. Né, são 20 pessoas dando aula de forma diferente. Se ninguém quisesse conversar, é muito mais fácil não se conversar.
Mas se todo mundo quiser, a formação, a parte técnica se aprende. Então isso ajuda bastante. O que mais que vocês acham? O que você espera de um corpo docente, para vocês comporem esse corpo docente? Que eles nos motivassem. Eles quem? Os professores. Os professores entre si. Porque o que eu mais ouvi quando eu cheguei no estágio, assim, o primeiro dia, o que você tá fazendo aqui? Você é tão novinha, vai trabalhar no banco, vai fazer outra coisa. Tipo, Onde você fez estágio? numa escola estadual aqui no centro de Campinas. E aí cai um pouquinho no que o Vinícius falou também, né? Da carreira no Estado, que não tem tanta motivação, a valorização do professor. Muitas vezes esse professor que falou isso pra você está nessa situação, né? Eu já vi acontecer de caso de isso que você falou, já professores que trabalham comigo, não só falar isso para estagiários, mas no caso falar para mim também. Nossa, você é jovem, você fez Unicamp, não era para você estar aqui. Tipo, o que eu posso dizer, o que eu posso falar da minha prática, eu sempre falo, eu tô aqui porque eu quero. Foi um Eu falar, não é pra você, tá? que eu tenho. Nossa, essa é a questão. Tipo, eu quero fazer isso, eu quero melhorar isso. Talvez você ser um exemplo de motivação para ele, entendeu? Ele vê em você alguém jovem está fazendo, talvez eu possa reacreditar. Porque rola o medo dos mais velhos. Sim. Quando você começa, ou porque gostam mais de você, porque você tem um linguajar mais próximo dos alunos, rola. Mas se todo mundo souber aproveitar, os mais novos aproveitar os mais velhos aproveitar os mais novos, todo mundo tem a aprender. Sabe por que rola também? Porque os professores mais velhos também já não têm tanta motivação quanto os novos que estão chegando. Então, eles também têm essa visão de se sente um pouco mal de não estar tão motivado mais com aquela profissão quanto vocês que estão chegando. Mas tem que haver uma maneira de se conversar e a sua motivação passar para o outro. E por mais que os mais velhos tenham mais maturidade e experiência, a motivação dos mais novos contribui complementando, talvez a maturidade tenha que vir dos mais novos. De falar justamente isso. Eu vou ser a motivação então para essa escola. E vou esperar a minha hora chegar. Vou respeitar que eu estou chegando agora. Porque eu também, começo de carreira, tinha professor que dava aula, de repente o professor faltou, eu tive que cobrir ele. Beleza, legal. Só que ele, entre aspas, de propósito, fez uma lição invertida para deixar uma sacanagem para mim lá. E não sabia. Preparei minha aula, cheguei lá e não era aquela aula. Imagina no cursinho na frente de 100 alunos. Eu tenho que me virar. Mas eu vou brigar por causa disso? Quem vai sair perdendo você eu. Naquele momento eu não sou experiente. Eu vou fazer. E pra mim, justamente, não era na matemática que eu ia pegar. Porque o cara tinha uma experiência muito maior do que eu. Eu ia não conquistar os alunos. E pra mim a relação com os alunos faz toda a diferença. Então eu tava lá para ajudar. Pessoal, eu tô aqui para ajudar vocês. Ó, não deu certo, não tenho todas as respostas, não deu certo, mas vamos fazer junto. Ó, é isso. A gente tem a parte técnica, a gente se vira. Mas se você constrói, você vai sair ganhando. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo você sai ganhando se você for a madura da relação. Basicamente isso. E assim, na minha prática também pude observar que os professores, nessa escola rural que eu entrei, os professores mais velhos, eles no começo falavam esse tipo de coisa pra mim, mas o pessoal da matemática vinha me perguntar coisas, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a usar software nas aulas, tipo, eles olhavam aquilo, não, eu não sei o que é isso. E aí, tipo, eu fui sentar com elas, sabe? Eram duas professoras de matemática que eram da escola, já tinham mais de 40 anos as duas. Eu pude sentar com elas, explicar para elas, mostrar que era um software, mostrar como eu podia usar aquilo em sala de aula. Então, eles vão aprender com você também, entendeu? Você está trazendo coisas novas, um colaborando com o outro. É motivação. Deixa eu falar rapidinho da UNIF que ele tinha perguntado, que é a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Começou esse ano e é uma Olimpíada que a ideia é que seja organizada, elaborada, totalmente feita pelos institutos federais, não só de São Paulo. Tem Instituto Federal no Brasil inteiro, né? E esse ano está começando, foi a primeira fase, a segunda vai ser agora em outubro, se eu não me engano. E a ideia é integrar esses institutos também. As segundas fases, inclusive, todo ano a proposta é que seja em um campus diferente. Esse ano vai ser em Muzambinho, que foi o campus que começou com essa iniciativa. Então é levar os alunos que passaram para a segunda fase para lá, para ter um fim de semana de evento, com palestras, oficinas, além da prova da segunda fase, né? Então, está começando agora, eu
tô participando, quer dizer, comecei, né? Agora eu deixei outro professor no lugar, que eu tô afastada. Mas tivemos alunos que passaram para a segunda fase e eu espero que dê certo, porque é uma outra forma de motivar os alunos a participarem de Olimpíada e principalmente para integrar esses institutos, né? O corpo docente tá sempre em comunicação aí. Era isso mais ou menos? Você queria saber como que era? Eu queria saber se estava rolando. Tá rolando. Gente, só para controlar o tempo, né? Pra gente dá tempo para mais uma pergunta e aí depois, quem tiver alguma questão, acho que vocês vão estar disponíveis, também vocês podem dar o e-mail, tá? Então, mais uma pergunta? O Gustavo tinha levantado a mão. Pode ser para qualquer um dos três. É assim, eu estudei em escola técnica, no ensino médio, eu não fiz integrado, eu fiz concomitante. E eu vi o mesmo problema, não é exclusivo do Instituto Federal essa rixa. Tanto de professor quanto de aluno, mas tudo bem, né? Essa pergunta. Eu estudei o ensino médio em escola técnica e descobri meu amor pela escola técnica, tanto que foi na escola técnica que o meu professor me cativou a querer seguir a carreira na matemática e eu pretendo voltar a ser professor de escola técnica, lá em Jundiaí. E eu via muito na minha sala de aula e nas outras, no modo geral do ensino médio, que a escola técnica ela vive muito de nome. Então os alunos, estudei escola técnica e por causa disso eu entrei no Unicamp, essas coisas e tal, E muitos se dedicavam realmente a aprender a matéria, mas não porque queriam, não porque tinham uma motivação real, mas aprendia, no caso, né, que a gente falou matemática, aprendia matemática só para passar no Unicamp. Eu, como professor da escola técnica, conseguiria desmistificar de que aquele aprendizagem que ele está aprendendo na escola técnica só serve para passar no Unicamp, e que tem uma outra motivação que talvez nem ele tenha descoberto ainda, ou é uma coisa intrínseca e não vai mudar nunca? Eu acho que muito é o que eu falei, de tentar integrar de fato as disciplinas, né? Mostrar onde que a matemática de fato está ligada lá na disciplina de mecânica, curso técnico. Muito é essa integração, mas o que acontece muito, que eu acho que é uma realidade do Brasil, que é os cursos técnicos, o profissional que é um técnico, não é tão reconhecido como um profissional com curso superior. É isso que acontece. E isso tem que ser, não pode mais acontecer, porque é claro que isso depende do curso, isso a gente sabe que o mesmo que acontece com cursos superiores, duas pessoas que têm diplomas diferentes de curso superior não ganham a mesma coisa, não tem salários iguais, o engenheiro não tem o mesmo salário do professor de matemática. Mas acontece também com os técnicos. Tem cursos técnicos, o cara vai se formar como técnico tendo um salário muito bom, equiparado a engenheiro, vamos dizer assim. Só que os alunos ainda não sabem disso. E por isso não é tão valorizado. Querem sempre, você falou, eu vou estudar em escola técnica para passar no vestibular, para entrar no Unicamp. Isso não faz sentido, porque a ideia, se fosse realmente pelo objetivo de uma escola técnica, ele ir para uma escola técnica para ser um técnico, para trabalhar como um técnico. Isso não acontece na realidade do Brasil. Por quê? Porque são as escolas que que têm mais investimento, que são as escolas técnicas públicas do Brasil. Ou que estão ligadas à universidade, que é a escola da Unicamp, que é a escola da Unesp, ou são os institutos federais. E no meu ver é isso que acontece. Gustavo? Isso. É isso? Sobre isso também do vestibular que você perguntou. Primeiro, na verdade você perguntou se como professor você conseguiria mudar um pouco essa situação, né? Eu te responderia, se a sua pergunta começa, eu como professor posso mudar? Eu já falo sim. Você é professor. Justamente. Se em algum lugar tem que começar alguma coisa, vai ser aí. Não é fácil. Eu como professor tento até hoje, e não estou ainda pronto, para fazer uma educação que não é só voltada para vestibular. Mas que é formativa, mas que é... Tentei hoje, numa aula, hoje de manhã, fazer a função de segundo grau de uma outra maneira. Não ficou bom, não ficou do jeito nem que eu gostaria, nem que os alunos gostariam. Mas se ninguém tentar, e quem vai tentar? Na minha opinião, justamente, quem quer aprender, quem está disposto a errar. Quem consegue aprender com o mais experiente, com quem tem uma juventude, uma tecnologia e uma motivação, a junção disso tudo. Então sim, consegue, não é fácil. Porque você teve aula, eu tive aula e todo mundo teve aula com professores normais, que sempre fizeram do mesmo jeito há 100 milhões de anos. Está na hora de mudar? Então você tem que começar, eu tenho que começar, ele tem que começar, a gente tem que começar.
faculdade vocês não vão ter isso. Talvez no colégio vocês vão encontrar também, não vão encontrar isso. Mas alguém tem que começar. Então é isso, o tempo já está apertado. Muito obrigado, viu, aos três. Foi muito legal ver como o que cada um falou depois se conectou. As perguntas ajudaram pra caramba também. Então, acho que todo mundo tem muito a agradecer pela presença de vocês. Obrigado muito. Aí agora a gente vai fazer o sorteio. Acho que vocês também vão estar aqui disponíveis para